Aqui estamos nós de volta. Então, meu querido amigo Padilha, que eu não sei se ele está nos ouvindo, ele me perguntou qual tipo de azeite tem o melhor custo-benefício para fritura e imersão. Tem tudo a ver com o assunto de hoje, né? Então, o melhor custo-benefício para fritura de imersão é, obviamente, a gente vai ter que partir do pressuposto de qual sabor que eu quero aportar para aquela comida. Então, assim, se eu não quero aportar nenhum tipo de sabor, eu vou usar o óleo do bagaço da oliva, que é o óleo da sansa da oliva, que é a segunda extração do bagaço da oliva, é submetido a um processo de refino, como todas as demais gorduras vegetais são submetidas, e ele tem um sabor praticamente neutro, muito suave. Em seguida temos o azeite de oliva refinado tipo único, que é vendido ainda em latinha ou em garrafa, não importa. Lá no Zona Sul estamos vendendo o azeite de oliva da Musa, aquele antigo azeite que já estava aqui no mercado carioca, foi relançado, né? E é o azeite de oliva. Esse azeite é um azeite muito suave, também muito delicado, e mantém a sua estrutura, apesar, como o óleo de bagaço, apesar de ser submetido a refino, mantém a sua estrutura de gordura monoinsaturada. E eu falo sobre gordura monoinsaturada, que é então aqui um termo que eu vou repetir incessantemente, porque é justamente a formação de ácidos graxos das gorduras que dão estabilidades oxidativas. E é essa a nossa preocupação no momento em que a gente está aquecendo azeite, né? Se aquela gordura vai suportar as altas temperaturas. Então, o melhor custo-benefício vai depender do sabor que eu quero aportar. Agora, se então o mais barato será o óleo do bagaço, em seguida será o azeite de oliva, que tem sabores muito suaves ou praticamente neutros, e aí vamos para os azeites clássicos. E dentre os azeites clássicos temos uma diversidade muito interessante. Essa categoria de azeite que fui eu mesmo que criei como consultor do Zona Sul, a gôndola do Zona Sul está separada assim, e os azeites clássicos são os azeites que eu já falei aqui dos grandes envasadores, né? Então, são azeites que são constituídos de blends de distintas origens para se obter um azeite equilibrado para ter preços competitivos. Então, são azeites que têm menos complexidade sensorial, mas que são extra virgens, né? Precisamos estar atentos, sempre vou repetir sobre isso. Vamos ter uma live aqui em que vamos falar das fraudes nos azeites de oliva, né? Então, temos que observar, e aqui é o intuito, né, principal da comunicação que a gente está fazendo, que é comunicar os parâmetros sensoriais que caracterizam a qualidade do azeite. E cada um ser absolutamente autônomo naquela decisão da compra e da escolha do azeite. Estamos aqui para aprender a escolher o azeite, tá? E assim, aprender a escolher o azeite pelo quê? Pelo rótulo? Sim, podemos, mas sobretudo pelo sabor. E vamos elegendo ele a partir disso. Então, Padilha, o melhor custo-benefício para o azeite vai ser, dependendo do sabor, no máximo um azeite clássico, né? Então, temos aqueles clássicos ali que são as grandes marcas aí portuguesas, espanhóis, italianas que estão aqui, que estão no nosso mercado, tá? E você, como expert de cerveja do Zona Sul, você vai ver ali que a gente tem o Terras de Sado, tem o Rama, temos o nosso Sanfrediano, temos Andorinha. O Zona Sul não vende Galo, mas Galo é um outro bom azeite, Ecolive. Todos esses nomes que eu estou citando aqui são azeites clássicos que também são muito bons para métodos de cocção, mas eu vou dizer para vocês, provem sempre, ainda que conheçam aquela marca, tomem uma colher antes de usar aquele azeite na panela mesmo, porque notas sensoriais serão transmitidas para o alimento e é importante você saber que notas sensoriais poderão ser transmitidas para o alimento, tá? Em seguida, me perguntam quais são os benefícios de se fritar com azeite de oliva, seja extra virgem ou não seja extra virgem, né? A constituição como ácido graxo de gordura monoinsaturada é a que nos aporta mais benefícios à nossa saúde. E, simultaneamente, é a constituição de ácido graxo que dá grande estabilidade àquela gordura, né? Então, quimicamente falando, devemos entender que quanto mais saturada for uma gordura, mais estável ela é. Por isso, banha de porco, óleo de dendê, óleo de coco são excelentes para métodos de cocção. Porém, temos que estar atentos, por serem saturadas, precisam ser consumidas numa relação menor, né, numa proporção menor, justamente por nos trazerem outras consequências ao nosso organismo. Gorduras saturadas podem elevar o nosso colesterol
e aí temos então, vamos ter problemas com relação a isso, né? O alimento se tornará heterogêneo. Porém, são ótimas gorduras para métodos de cocção, as saturadas. Eu reitero isso, por causa de sua estabilidade. Porém, devemos consumi-las em menor proporção. A terceira pergunta aqui é, quantas vezes, né? O Alex pergunta aqui, quantas vezes podemos fritar um azeite? Olha, gente, na experiência que nós temos lá no Instituto de Pesquisa, no IFAPA, onde eu estudo na Espanha, nós repetimos frituras até 5 vezes, sem que o azeite extra virgem tivesse tido qualquer alteração química, né? A partir da sexta, ele começa a ter, então, as rupturas em seus anéis de hidrocarbono, formando o hidroperóxido, que é exatamente o que nós tentamos evitar. A questão é você usar para uma fritura, né? E filtrá-lo com um papel ou com uma peneira, dependendo da fritura que você vai elaborar, e em seguida renová-lo com mais azeite. Óbvio, né? Isso irá acontecer porque toda vez que você utilizar uma gordura, o alimento vai absorver, aquela gordura vai diminuir de volume e para a próxima fritura você deverá renová-lo. Então, isso vai afastar qualquer temor de que aquela gordura irá se romper, que é o temor que todos nós temos, né? E aí o Sérgio Magalhães me pergunta se existe limite de calor na cocção do azeite. Existe sim, né? Nunca devemos cozinhar com temperaturas superiores a 180 graus. Então um cozinheiro ele deve ter o termômetro digital para estar constantemente medindo, e temperaturas acima de 180 graus para frituras mesmo são absolutamente inadequadas. Elas não vão cozinhar o alimento por dentro e ainda vão poder até queimar o alimento exteriormente. E aí eu informo e reitero essa informação, na verdade, que todo o azeite ele começa a romper, né? O azeite extra virgem, o azeite de oliva ou o óleo do bagaço de oliva, por sua constituição em gordura monoinsaturada, vou repetir inúmeras vezes, ele só começa a romper as suas cadeias de hidrocarbono acima de 200, 210 graus, dependendo da quantidade de monoinsaturada que contém esse azeite. Então, podemos sim fritar sem medo, porque os percentuais de gordura monoinsaturada de todos os azeites que temos aí não são menores do que 60%. Tá bom? Isso para vocês entenderem. Então, eu respondi aqui mais ou menos sobre essas questões. A Vanessa Carvalho fala sobre a fritura em imersão. Vanessa, eu também acredito ter te respondido com relação a isso, porque é relacionado a essa estabilidade, é relacionado aos benefícios que a fritura com azeite nos traz, né? Então, eu vou repetir e enfatizar e convidar a minha querida parceira. Por sua composição em gordura monoinsaturada, temos estabilidade em altas temperaturas e, além disso, a gordura monoinsaturada é a mais saudável para o nosso organismo, né? Ela vem prevenir todas as doenças relacionadas à nossa circulação, doenças cardiovasculares, né? E ainda regula taxas de açúcar no sangue, ok?